Bom dia, meus amados. Hoje é Páscoa. É o dia em que nós celebramos o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos e venceu o pior inimigo que nos aguardava. Nessa época do ano, há um costume que gostaria que fosse preservado nas casas. As pessoas se cumprimentam dizendo assim: Jesus ressuscitou. E o outro responde: sim, certamente Jesus ressuscitou. Pratique isso em sua casa, tenha isso como um memorial da grande vitória, da maior de todas as vitórias que a humanidade conhece. A Páscoa é talvez o mais importante dos eventos do calendário cristão. Ele se sobrepõe ao Natal pelo fato de que a consumação é o ponto máximo de toda a obra de Jesus Cristo em nosso favor aqui na Terra, embora a obra de Jesus Cristo é muito maior e mais extensa que isso. Mas no que diz respeito a nós, é o ponto culminante de todas as promessas que Deus deu para o homem caído. Mas agora, para que a Páscoa acontecesse, a ressurreição de Jesus acontecesse, era necessário que o Senhor tivesse passado pela cruz, pela morte. Antes de nós começarmos o estudo de hoje, gostaria de fazer uma oração com vocês. Deus amado, nós pedimos a Tua presença nesta casa, nesta manhã, nesta vida, ó Deus, que a realidade da ressurreição de Cristo marque o coração, a mente e as lutas dessas pessoas que me ouvem agora. De modo, Senhor, que jamais desespero e terror tomem conta da vida delas, mas esperança que não morre, que é Jesus Cristo, esteja sempre viva em seus corações. Em nome de Jesus, amém. Então, amados, se vocês pararem para pensar um pouquinho, a situação em que ficou Jesus, porque para nós a Páscoa é uma coisa que a gente lembra todo ano, e para nós é uma coisa comum, mas pensa para os discípulos que estavam vivendo a questão toda pela primeira vez. Quando eles, de repente, viram o seu Senhor, o seu Messias, morrendo na cruz, talvez ainda na mente deles escutando o barulho dos martelos pregando os braços de Jesus na cruz, os pés de Jesus na cruz, os gritos de dor, a agonia. Então nós começamos a imaginar o desespero que tomou conta deles. Você já ficou perdido alguma vez? Você já ficou assim sem saber tomar rumo? Não falo de ficar perdido no shopping sem saber onde é que é a saída ou sem saber onde guardou o seu carro, mas falo de estar perdido de verdade, como um marinheiro que, navegando em alto mar, tem o seu barco virado de ponta cabeça para uma tempestade e passa dias e semanas à deriva no mar sem saber para onde ir. Ou ainda da pessoa que se perde no meio de uma tempestade de neve e não sabe onde é norte, sul, leste e oeste, não sabe por onde veio nem para onde ir. É desse tipo de perdido que eu falo. Os discípulos estavam perdidos dessa maneira, eles estavam sem norte, sem sul, sem direção nenhuma para onde ir. Eles haviam abandonado tudo para seguir aquele homem maravilhoso, eles haviam apostado todas as suas fichas nele, eles haviam aprendido a confiar em Jesus quando ouviam curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, enfrentando aqueles fariseus cruéis e falsos, e ensinando coisas tão lindas e tão profundas. Eles haviam começado a sonhar com o reino dos céus, já estavam imaginando reinar junto com Jesus, até disputavam o primeiro lugar no reino de Deus. E de repente, no auge de tudo isso,
Jesus simplesmente sucumbe na mão daquelas pessoas falsas, hipócritas, sofre a morte mais vergonhosa e dolorosa que se possa imaginar. E o que eles iam fazer da vida agora? Algumas das opções que poderiam acontecer, eles escaparem das mãos das autoridades, porque estavam em Jerusalém ainda. É possível que os líderes judeus iriam persegui-los e matá-los também. Se eles escapassem, teriam que voltar para casa, para os seus, e enfrentar talvez a zombaria de muitos conhecidos que iam rir da tolice deles de crer naquele pregador itinerante que andava de cidade em cidade. E eles permaneceram nesse estado de espírito até mesmo algum tempo depois da ressurreição. O milagre aconteceu na manhã de domingo. Jesus foi crucificado na sexta-feira à noite. No sábado, ele foi retirado da cruz. E no domingo, pela manhã, ele ressuscitou. No domingo mesmo, quando já havia passado a celebração da Páscoa, as mulheres foram bem cedo para terminar os preparativos do corpo, porque por terem vivido por centenas de anos no Egito, no passado, os judeus herdaram o hábito dos egípcios de mumificar os seus cadáveres, envolvendo em especiarias, em faixas, como as múmias egípcias. Eles faziam isso e haviam feito já com Jesus. Jesus estava todo envolto num pacote de tecidos bem apertados, mantendo o seu corpo numa forma rígida, com um pano amarrando o seu queixo para que o corpo não se abrisse durante, a boca não se abrisse durante a decomposição. E com o passar do tempo, o cadáver começava a levantar aquele mau cheiro e as pessoas iam lá e colocavam especiarias para disfarçar o mau cheiro da decomposição. Em Mateus 28, de 1 a 8, nós encontramos essa situação. As mulheres indo para consolidar os últimos atos de honra para o seu Senhor. Elas não tinham esperanças. Assim como os outros discípulos, elas apenas viam o fim de todas as suas esperanças. Então foi que aconteceu uma coisa maravilhosa, um terremoto aconteceu, apareceu um anjo com roupas brilhantes, seu rosto brilhante como um relâmpago. Quem já viu um relâmpago sabe que fica cego por alguns instantes se o relâmpago cai perto, né? Então, imagino o brilho, o fulgor do rosto daquele anjo. Os soldados que estavam vigiando o túmulo de Jesus se apavoraram tanto que caíram como que mortos, desmaiados na presença daquele anjo e ficaram naquela posição com temor por sua vida. O anjo simplesmente rolou a pedra e falou para as mulheres: não temam. Sério, um sujeito desse com tanto poder e glória vem e aparece de uma maneira assim que treme o chão. E para dizer não ter medo. E o anjo disse para aquelas mulheres assim: não temais, porque eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, o que era óbvio. Ele ressuscitou, o que não era óbvio. Como tinha dito, vim de ver onde ele jazia. E a história contada por Mateus, ela é um tanto quanto encurtada, porque daí fala que as mulheres tomadas de espanto e alegria voltaram correndo para contar para os discípulos o que aconteceu. E no caminho encontraram Jesus. Mas essa história um tanto quanto encurtada não mostra alguns detalhes que nós vamos encontrar mais tarde em João. Se você for para João capítulo 20, verso 1 em diante, diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida.
Então correu e foi ter com Simão, Pedro, com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Eles pensaram, ainda fizeram mais uma injúria contra o nosso Senhor, roubando o seu corpo. Elas ficavam talvez imaginando até onde isso iria. Na verdade, a mente delas estava como que nevoada, elas não conseguiam entender o milagre que estava acontecendo. E Pedro e João foram até o sepulcro correndo. E a história eu vou contar mais para frente um pouquinho. Mas a primeira coisa que nós encontramos no dia da ressurreição são discípulos apavorados, cegos pelo desespero da situação. Nenhum dos discípulos conseguia lembrar das coisas que Jesus já havia anunciado para eles. Por 3 vezes, semanas antes, Jesus havia dito para eles que ele iria morrer crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Nós vemos isso em Mateus 16, versos 21 a 23, que diz assim: desse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, que havia dado uma bola dentro, dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus, e recebido uma palavra de elogio, achou que podia repreender Jesus. Disse Jesus: venha cá um pouquinho. Tenha compaixão de ti, Jesus. Nunca vai acontecer uma coisa dessa contigo. E Jesus dá uma palavra de repreensão a Pedro, dizendo: arreda de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. A verdade é que esse plano precisava acontecer. Mais para frente, em Mateus 17, versos 22 e 23, de novo Jesus fala para eles, reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e esses o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Eles não ouviram a palavra da ressurreição, ouviram apenas a palavra da morte. Quantas vezes nós somos assim diante dos problemas da vida, ouvimos apenas a palavra de morte e não a palavra de ressurreição. Mas não foi apenas isso. Ainda poucos dias antes de Jesus ser crucificado, Mateus 20, estando Jesus para subir a Jerusalém, verso 17, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressuscitará. Amados, em situações de desespero, nós deixamos o desespero tomar conta com as notícias ruins e esquecemos que as notícias ruins não são o final. Ficamos surdos para a mensagem da vitória escondida atrás daquela aparente derrota. A ressurreição de Jesus é uma das coisas mais fantásticas do mundo. Onde o diabo pensou ter conseguido uma vitória, foi a sua derrota. Onde os homens viam apenas humilhação e vergonha, Jesus humilhava Satanás e todas as hostes do inferno e conseguia a tua e a minha salvação. Mas os discípulos estavam cegos para isso. Eles não se lembraram do que Jesus havia falado. Apenas estavam concentrados na desgraça. Eles não lembraram, mas os inimigos de Jesus lembraram. Do lado de fora do túmulo havia discípulos apavorados, cegos pelo medo, mas havia adversários de Jesus, desconfiados e preparados. Mateus 27 conta, no verso 62, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, lhes falaram: então, olha, nós ouvimos que esse homem disse que ressuscitaria ao 3º dia. Esse embusteiro, esse mentiroso. E para que os discípulos não roubem o corpo e depois o escondam, dizem:
digam que Jesus ressuscitou, nós queremos que ponha guardas para proteger o túmulo e impedir que isso aconteça. Ao tentar impedir a obra de Deus, os inimigos do reino, eles fizeram mais contribuição do que eles esperavam. Porque ao ter guardas para proteger a boca do túmulo, eles comprovaram que não foi possível a homens terem roubado o corpo de Jesus, mas Jesus ressuscitou. Isso é um fato histórico. Então nós temos discípulos assustados, inimigos preparados e desconfiados do lado de fora. Mas do lado de dentro do túmulo, o maior milagre acontece. Quando o anjo veio, desceu e colocou os guardas desacordados, quando ele rolou a pedra, ele não rolou a pedra para que Jesus pudesse sair. Jesus já havia saído. Ele rolou a pedra para que as pessoas pudessem entrar e ver aquilo que já tinha acontecido. Nenhuma mão humana tirou os envoltórios, as faixas que mumificavam Jesus. Nenhuma mão humana desenrolou o pano que segurava sua boca, o lenço que segurava sua cabeça. Pelo contrário, Jesus, tendo agora o corpo glorificado, não estava mais preso à matéria, ele podia atravessar paredes. Aliás, os discípulos se encontravam escondidos, a porta fechada, e Jesus aparecia entre eles, dizendo: paz seja convosco. Portas trancadas não são nada para um corpo glorificado. Paredes de pedra não são nada para um corpo glorificado. Quando em João 20 os discípulos correm e finalmente eles entram no túmulo, eles veem as faixas que enrolavam Jesus, que envolviam Jesus, elas estavam dobradas num canto. Mas aquilo que prendia a cabeça dele, o maxilar dele, ainda aqueles panos mantinham o formato da cabeça, não foi desenrolado, a cabeça simplesmente saiu de dentro daqueles panos. Então algo deu um clique na cabeça deles. Ele não foi tirado de dentro desses panos, ele saiu de dentro desses panos. Como? Nós só podemos dizer, porque um corpo glorificado não está preso aos limites de espaço, tempo ou matéria. E aí então, eles começaram a entender, e eles voltaram correndo, talvez não entenderam totalmente a significância daquilo somente depois, quando encontraram Jesus, quando estavam reunidos a portas fechadas, e Jesus se pôs no meio deles, e para provar que não era um fantasma ainda, pediu um peixe e um pão, porque fantasma não come pão, não come peixe, e não deixa osso de peixe como prova de que ele realmente esteve ali. Então, agora o que nós vemos é que Jesus já havia saído e venceu a morte, e venceu o maior de nossos inimigos. Para terminar, querido, eu quero dizer o seguinte: diante dessa vitória, diante da vitória de Jesus Cristo, todos os outros problemas da vida perdem significância. A pior coisa que pode te acontecer é você saber que tem pouco tempo de vida. E mesmo essa notícia ruim, ela perde a significância, porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo viverá para sempre. Assim como Jesus Cristo derrotou a morte, Ele é o primogênito de muitos irmãos. Então a tua morte também está derrotada. E um dia você ressuscitará para Ele, para viver na presença dEle, com um novo corpo glorificado, que não adoece, não cansa, não envelhece. Diante disso, todos os outros problemas que te afligem não são nada. Eu quero deixar para você uma palavra de esperança. Aquele que venceu todas as coisas te faz vencedor. Aquele que venceu a morte e o inferno por amor de você te faz vencedor.
Não perca as esperanças, não se deixe abater pelo desânimo. Não é Covid, não é vírus, não é política, não é comunismo, não é nada, nem bandido que vai roubar essa tua herança. Se você está firme em Jesus Cristo. Que Deus abençoe e que nessa Páscoa as suas esperanças sejam renovadas, porque o teu pior inimigo já foi vencido. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou. Deus te abençoe, meu irmão.